Boa noite. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Tenho certeza que você veio no melhor lugar. Onde você pode estar é na casa do Pai. Se coloque de pé agora nessa noite. Comece buscando a presença do Senhor. Eleve seus pensamentos aos céus. Eleve a sua mente ao céu. Chame a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Que você, durante essa música, você eleve a sua adoração ao Rei. A sua adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Deus supremo, um Deus majestoso, um Deus que é tão maravilhoso. Que você adore a Ele, exalte a Ele nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. A Ti, Senhor, a honra, a glória e a adoração, Pai. Jesus, o que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém.
Receba, Senhor. Pra sempre, amém. A Ele Aleluia. Adoramos o Teu nome aqui, Senhor Jesus, nesse lugar. Aplaudimos o nome que é digno. Vamos orar, vamos declarar a glória de Jesus, porque Teu é o reino, Senhor, para hoje e para sempre. Porque o Senhor é eterno, soberano, incomparável. Porque o Teu nome está acima de todo nome. Todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Declarando que Tu és o Rei, Senhor, porque não há ninguém a que o Teu nome não seja poderoso e evidenciado. Por isso, Senhor, reis se dobram, povos se curvam, as nações tremem diante do Seu poder e da Sua autoridade. E nós, ó Deus, aqui, junto com o exército celestial, também declaramos, reconhecendo a Tua soberania, a Tua grandeza, e dizemos que o Senhor é Rei, o Senhor é soberano, e a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor realiza, por aquilo que o Senhor evidencia em Tuas obras. Toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dado ao Teu nome, por aquilo que o Senhor fará aqui essa noite, em meio aos louvores do Seu povo, na proclamação da Sua palavra. Desde já reconhecemos a Tua grandeza e a Tua presença em nosso meio e declaramos toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado ao Teu nome. E nós nos curvamos à Tua presença e declaramos: seja bem-vindo nesse lugar, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade nesse lugar, a quem nos rendemos e nos prostramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui para glorificar, reconhecer e exaltar o nome desse Jesus maravilhoso. E que bom que você não veio sozinho, você não veio sozinha, você veio acompanhada. E eu queria que você pudesse externalizar a nossa alegria de receber essa pessoa que está aqui com você, que está ao seu lado, e dissesse a ela e a ele: seja bem-vinda em nome de Jesus. Se você não conhece, pergunta o nome, pule uma cadeira aí atrás, diga para essa pessoa o quanto ela é importante, que bom que ela está aqui. E você que adora em casa, que bom que você chegou a esse lugar, que bom que você sintonizou nessa noite para poder conectar seu coração à palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração também nessa noite e nesse lugar e através desse lugar. Pode se sentar, por gentileza. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs. Chegando aí dezembro já, o pessoal começa a diminuir o ritmo, começa a colocar outras prioridades, como confraternizações, amigo secreto e outras coisas mais que começam a chegar no final do ano, o cansaço. Mas que legal e que importante a sua atitude de, mesmo e através de todas essas sobrecargas de fim de ano, você decidir estar aqui, sair da sua casa, se posicionar nesse lugar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra especial para você que veio aqui essa noite, amém? Você que está aqui hoje, algo especial de Deus para o seu coração, exatamente por você ter decidido, se movido e ido em direção àquilo que Deus tem para o seu coração. Então seja bem-vindo e bem-vinda também em nome de Jesus. Nesse domingo agora, nós vamos ter um especial de Natal aqui, na celebração das 19 horas. Obviamente que nós continuamos com a nossa celebração das 10 da manhã, normalmente, mas às 19 nós teremos uma atividade um tanto mais especial, com mais músicas, e vamos fazer um especial de Natal aqui com você. Se você tiver possibilidade, às 19 horas você é a nossa convidada, nosso convidado para estar aqui conosco. E aí na semana que vem, nós teremos durante toda a semana aí, de segunda a quinta-feira, uma presença marcante na nossa cidade, tá bom? O que vai acontecer? São as barracas de final do ano, que acontece no centro comercial daqui de Sertanópolis. E nós estaremos lá com cachorro quente,
cachorro-quente, hambúrguer, batata frita, bolinho de bacalhau, doces e também suco refrigerante para você ir com a sua família, um ambiente que você já conhece, e nós estaremos lá favorecendo a nossa cidade e também compartilhando esse momento com você que é membro da nossa igreja. Então, na semana que vem, de segunda a quinta-feira, você vai nos encontrar no centro comercial, participando das barraquinhas, e é tradicional a nossa presença lá. Convido você a prestigiar, participar, e se você quer se voluntariar em ajudar, em servir algum dia, também pode procurar o pastor Rodrigo ou a secretaria da igreja e dizer: olha, eu quero me colocar à disposição, que com certeza para carregar, ajudar, limpar, atender, nós precisaremos de ajuda para todos esses dias de atividade. E aí, na semana que vem, nós já estaremos no domingo de Natal. Então, chegando o Natal, a gente já tem algumas atividades que acabam mudando na nossa igreja. São os horários especiais de fim de ano. Então, atenção aí, no domingo do dia 25, nós não teremos celebração da manhã, apenas à noite, e as crianças ficam conosco também o tempo todo da celebração. O mesmo vai acontecer no dia 1º de janeiro, que também celebração apenas à noite, às 19 horas, e crianças estarão conosco também aqui dentro, participando juntos. Na terça do dia 27 e na terça do dia 3, aí nós não temos a nossa celebração, voltamos normalmente no dia 10 de janeiro, já com a nossa celebração. E durante esse período, dia 19, até agora, o comecinho de janeiro, nós estaremos com a secretaria da nossa igreja fechada, tá bom? Então, se você tem alguma atividade, alguma coisa que você precisa se informar, até o dia 19, depois disso nós entramos aqui num recesso da igreja, onde nós também oportunizamos as pessoas, colaboradores da igreja, a tirarem o seu período de férias e estar com a sua família ao final do ano. E, lá no comecinho de janeiro, no dia 9, vai começar algo especial e tradicional aqui, que é a campanha 12 por 12. 12 dias de oração por 12 meses de celebração é o nosso lema. E o tema é Chaves do Reino. Então, quais são as chaves para 2023 para você ter acesso e abrir portas onde Deus já tem preparado algo especial para o seu coração? Você vai descobrir vindo aqui participando, tá bom? Nós teremos transmissão online? Bom, geralmente a gente não faz transmissão online, mas se houver, eu convido você a estar presencialmente mesmo assim, fazer o esforço para estar conosco, porque vai ter um tempo de oração, um tempo de palavra, um tempo de adoração, e você sabe que é bem breve o objetivo, das 8 às 8h30, nosso tempo de oração. Então, se você chegar atrasado, você já vai perder uma boa parte do nosso acontecimento aqui, e nós temos pontualidade nesse encontro nosso da campanha 12 por 12. Que dia vai ser, pastor? Segunda, dia 9. Aí terça, que é a primeira terça que nós voltamos no ano de 2023, já é o tema Chaves do Reino, e aí nós vamos durante 12 dias consecutivos, buscando a presença de Deus sempre às 20 horas, com exceção aos domingos das nossas celebrações, às 10 às 19, tá ok? Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, e se você veio preparada e preparado hoje para honrar a Deus através da sua oferta financeira e do seu louvor financeiro, eu convido, enquanto estivermos com essa canção cantando, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Ah, pastor, eu queria fazer por cartão, queria fazer por Pix, queria fazer pela internet. É só você ir ao balcão de informações lá no fundo, e você vai ter todas as orientações para poder contribuir nesse momento também. Enquanto cantamos essa canção, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Ninguém vai me deter. Meu alvo é
desistir de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. O nome do Senhor seja exaltado aqui nesse lugar. O Senhor, Tu és digno de adoração, digno de honra, digno de glória, Espírito Santo de Deus. Nós estamos, Senhor, aqui presentes na Tua presença, Senhor, para Te exaltar, Espírito Santo de Deus. A Ti a honra e a glória, Pai. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece.
faz muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Deus, tu és tremendo, Jesus. Teu amor é grande pelas nossas vidas, Senhor. Seja exaltado. Celebra, Senhor, com as suas palmas. Adore a Ele com as suas palmas. Tu és tremendo, Jesus. Receba nosso louvor e adoração, Deus. Aleluia. O Senhor é tremendo, Senhor. Deus é tremendo, amém, queridos? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, Ministério de Louvor, irmãos preciosos. Deus abençoe, queridos. Pastor Denis já liberou uma palavra dizendo que você veio para uma noite especial em que o Espírito Santo de Deus falará ao teu coração. E testifico sim que o Senhor falará ao teu coração, pois nós temos uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite, sobre este tema que muito tem nos renovado, abrido o nosso entendimento para compreender que ainda não é o fim, sendo que Deus tem a última palavra. E eu quero nessa noite, irmãos meus, falar de uma palavra que muito tem ministrado no meu coração. Aliás, uma conversa que eu gostaria de ter com os irmãos, uma conversa tanto pastoral. Nós estamos aí findando essa série de ministração, e como essa palavra tem me despertado uma direção. Sabe, queridos, a palavra do Senhor afirma que eu e você, nós somos pecadores, nós pecamos. Saiba, quando nós pecamos contra o conhecimento, é muito pior do que na ignorância. Vou repetir isso. Quando pecamos no conhecimento, é bem pior do que na ignorância. Uma coisa é pecarmos sem ter conhecimento. Diferente é quando nós pecamos contra o conhecimento. Quando nós pecamos na ignorância, propriamente já estamos afirmando que quando estamos na ignorância, logo já provavelmente não iremos sentir um arrependimento. Sentiremos algo que ainda assim há uma ação de Deus ministrando nosso coração, mas nós desconhecemos essa voz. Nós atribuímos outro sentimento, nós atribuímos outros termos, mas não logo sabemos o porquê que estamos sentindo mal por fazer uma coisa errada. Isso quando nós não temos uma experiência real com Cristo, quando não temos uma experiência real com a palavra de Deus, quando nós não temos de fato um entendimento. Agora, ao ter conhecimento, ao ter entendimento, e se assim insistirmos ou se pecarmos, realmente é tão doloroso. Eu disse que quando pecamos na ignorância não é tão doloroso quanto pecamos no conhecimento. Isso porque, irmãos, as crises de quem peca no conhecimento são maiores, e muitos não conseguem processar isso, ficam talvez numa crise tão grande, ou talvez num desespero, e talvez gere essa pergunta: será que ainda há esperança para aquele que pecou? Aquele que pecou, ele ainda há esperança de renovar este? Há esperança para aquele que tropeçou? Há esperança para aquele que caiu? Muitos não conseguem ter esperança, não conseguem ter força ao tropeçar, ao pecar.
Lembro de uma pessoa que ela lançou a Bíblia pela janela porque ele acreditou que não havia mais esperança para a vida dele, sendo que ele havia pecado outra vez, não só pecado, mas ele havia recaído. Teve uma recaída tão dolorosa naquilo que ele já havia declarado uma libertação, que ele já havia até mesmo testemunhado: ora, onde Deus me tirou, e veio a tropeçar. Irmãos, como é doloroso isso. Nós somos confrontados, porque agora como ter coragem de eu sustentar isso, sendo que eu testemunhei que eu estava sóbrio, que eu estava liberto? É o caso, por exemplo, de muitas pessoas que passaram anos sóbrios, em abstinência, por já estar declarando: sim, eu sou liberto, já não tenho mais nenhuma recaída com as drogas, com o alcoolismo. E quando acontece uma recaída, como é doloroso lidar com isso. Meus 8 anos que eu estive aprendendo a lidar com isso, com pessoas que hora e outra passavam por este processo de recuperação, se mantinham às vezes por meses ou por anos, e quando deparavam numa recaída, irmãos, como era doloroso eles aceitarem voltar para se reabilitar outra vez. Como era difícil de convencê-lo, era muito mais difícil convencê-lo a voltar, a se levantar, do que quando ele estava já caído, sem antes ter sequer uma oportunidade. É mais difícil. Isso não só se aplica com uma pessoa que já teve um envolvimento com dependência química ou com alcoolismo, mas também, principalmente, com a nossa fé como cristãos. Por nós testemunharmos daquilo que Cristo nos libertou, que renunciamos e pecamos, tropeçamos. A pergunta é, irmãos, como se levantar? Porque diante de uma queda, e essa mensagem nessa noite é falar especialmente sobre queda, sobre tropeço que deparamos em nossa caminhada na fé. Tiago diz em capítulo 3 que aquele que não tropeçar no falar é um perfeito varão, dizendo que realmente nós tropeçamos pelas nossas palavras, tropeçamos em atitudes. Hoje tenho certeza que de alguma forma nós tropeçamos, tropeçamos, mas a questão é se diante destes tropeços, que hora e outra nós deparamos, caímos, se nós iremos tomar uma decisão de declarar: olha, é o fim ou o recomeço. Diante de uma queda, diante de um tropeço, irmãos, de um princípio da palavra de Deus, nós estamos pecando contra o conhecimento, porque a sensação que traz o pecado sobre nós agora é o fim. Não tem como mais se levantar, não tem como mais se reabilitar, não tem mais como viver na presença de Deus, sendo que tropecei, eu caí. E saiba que esta palavra tem enterrado a fé de muitas pessoas, por não estarem dispostas a recomeçar, irmãos, a crer que ainda há esperança, mesmo que você veio a tropeçar. Ainda há esperança, mesmo que venhamos a tropeçar e venhamos a pecar. Mas é uma decisão que precisamos tomar. Se vamos declarar: é o fim, agora acabou tudo, tropecei. Claro, irmãos, que as consequências trazem isso sobre nós, ao pensar: agora é o fim de tudo. Não é o fim, mas não significa que terá um processo de restauração. O problema é quando às vezes nós não queremos submeter um processo de uma restauração diante de uma queda. Já queremos assumir o lugar que nós estávamos, já queremos a posição que havíamos conquistado durante muito tempo de caminhada com Deus, de quebrantamento, e queremos manter a mesma forma. Recomeçar, irmãos meus, é um processo de se quebrantar, de você aprender uma coisa que talvez você não havia ainda compreendido, ser tratado em alguma área. Se tropeçamos, irmãos, é porque a verdade é que nós não somos perfeitos, e é sinal também que não alcançamos ainda uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. É sinal que nós precisamos ainda amadurecer. Nós tropeços que temos diariamente significam que precisamos ainda amadurecer, precisamos crescer, precisamos conhecer mais a Deus, precisamos ter mais entendimento
da palavra de Deus. Precisamos. Nós temos na palavra de Deus muitas pessoas que depararam com um fim ao tropeçar, mas a decisão delas, muito delas tomaram a decisão de se levantar. Quer um exemplo para edificar mais e mais o seu entendimento? Lucas 15, quando nós olhamos na palavra em que Jesus conta sobre a parábola do filho pródigo, filho este que tropeçou, foi para o mundo, gastar a herança ao qual havia pedido para o pai, e gastou dissolutamente, e diz que lá, depois de ter gastado tudo, veio uma grande fome sobre aquela cidade, ao ponto que ele começou a passar necessidade. Ali, ele foi cuidar de porcos, desejava a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Oh, que bendita crise, fala sério, irmãos. Tem crise, irmãos, a gente tem que louvar a Deus. Oh Deus, obrigado, porque essa crise me levou a voltar para Ti. Ali ele desejava, foi então que ele caiu em si. Ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão dele, irmãos? De voltar, não só voltar, levantar-me-ei e voltarei para a casa do Pai. Se levantar. As circunstâncias, ou a consequência que trouxe, que revelou a decisão dele de ter saído da casa do pai, de viver uma vida independente sem se importar com o pai, levou ele sim a deparar uma situação. Agora é o fim, não tem volta, mas ele não acreditou nessa mentira, neste engano. A volta é doloroso sim, mas tem volta. A questão é, eu decido me levantar e voltar para a casa do pai, para o lugar que eu jamais deveria ter saído. Sabe, irmãos, assim, uma decisão importante diante do nosso tropeço. Se nós iremos permitir que toda mentira ou sujeira a qual nos corrompemos ao pecar, se isso nos convence, dizer o seguinte: olha, é o fim, não adianta tentar mais, não adianta voltar outra vez. E quantos irmãos abandonam a fé por acreditar nessa mentira e neste engano? Eu conheço muitas pessoas que, pela graça de Deus, elas venceram pelo entendimento da palavra de Deus, ao dizer o seguinte: olha, o fim é você que está colocando, mas não é Deus que está estabelecendo isso. Não é o fim se você tropeçou, se você pecou, não é o fim. Não é o fim de tudo, pelo fato de você ter tropeçado. Não é o fim, queridos. A questão é que decisão devemos tomar. Vamos recomeçar, recomece outra vez sua caminhada. Foi assim que muitos juntaram suas poucas forças que tinham e recomeçaram. Se for necessário, neste contexto, como eu introduzi para vocês, falando de muitos dependentes químicos, as quais nós caminhávamos, eles voltaram para uma reabilitação outra vez, fizeram um processo, saíram de lá, talvez mais fortificados, fortalecidos. Sim, talvez faltou alguma coisa no seu coração. Ou aquele que ainda, olha, eu preciso me submeter a um discipulado, eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso andar com pessoas que é mais crente do que eu. Você quer um conselho abençoador para a sua vida com Deus, meus preciosos? Ande com pessoas mais crentes que você. Ande com pessoa crente, que seja mais crente que você. Não significa que ela é impecável, mas com certeza ela vai te inspirar, vai te instruir para que você não venha tropeçar naquilo que ele já tropeçou. Vai te instruir, porque aquela pessoa que tem capacidade de Deus para te instruir a não tropeçar, não significa que ele não tropeçou na vida, ele tropeçou, mas aprendeu com os erros para te ensinar. E eu acredito que é mais sábio nós aprendermos com o erro dos outros do que com os nossos. Isso é necessário, você andar com uma pessoa mais crente que você, uma pessoa mais madura na fé, que com certeza irá te instruir com muita graça e direção de Deus. Mas há um versículo, eu gostaria de compartilhar com vocês, que hora e outra nós citamos ele. É tão profundo esse versículo, irmãos, é tão libertador se assim praticarmos. Olha só o que diz a palavra de Deus, em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O que encobre as suas transgressões é aquele que está tentando colocar o pecado, a sujeira debaixo do tapete.
é aquele que está preferindo manter a sua reputação, embora o coração está vazio e distante de Deus. Aquele que encobre, irmãos, jamais prosperará. Diante de uma queda, irmãos, diante de um tropeço, há esperança, sim, mas se esconder, se não admitirmos, se não sermos sinceros, irmãos meus, como iremos recomeçar? Como recomeçar se tentarmos manipular, se tentarmos demonstrar que está tudo bem e usarmos uma capa de super espiritual? Não, irmãos. Nós olhamos desde o princípio da criação, capítulo 3 de Gênesis, olhamos e claramente destaca sobre a queda do homem, a queda da mulher, pecado. E sabe qual é o pior que pecar, irmãos? Toda vez que eu leio essa passagem, eu falo, está aqui uma coisa pior que pecar. Sabe o que é pior que pecar? Esconder o erro. Pior que pecar, irmãos, é esconder o erro. A pior coisa, porque não prospera. Não há uma restauração, não há uma ação do Espírito Santo de Deus de santificar você, de te purificar, se manter oculto um pecado. Além de manter isso oculto, irmãos, o pecado dentro de nós vai nos corroendo. Pouco a pouco vai nos matando, irmãos, vai nos matando. Não é, irmãos, fácil admitir, mas pior coisa é encobrir, pior coisa é tentar esconder. Por isso, irmãos, 2 princípios que há nessa passagem, que se você que está com seu coração aberto, entendendo, olha, essa palavra é para o meu coração, eu tropecei, eu caí, eu tive uma queda na minha fé. Qual é o caminho? O que fazer? Qual é a ação diante da palavra de Deus, sendo que eu pequei, mas ainda há esperança, mas a palavra de Deus vai nos instruir o que devemos fazer à luz de Provérbios 28, versículo 13. Primeira coisa, irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus que quando há uma confissão sincera, uma disposição de confissão, há esperança sim para aquele que pecou, para aqueles que pecaram, sim, desde que haja uma disposição para confessar, haja uma confissão para abrir o coração, haja uma disposição, irmãos, de sinceramente dizer assim, olha, está aqui meu coração, está aqui. Porque, irmãos, se tentarmos ocultar, como haverá a ação do Espírito Santo de Deus a nosso favor? Lembro bem de um rapaz que estava angustiado porque, segundo ele, suas orações não passavam do teto. Já estava há alguns anos encarcerado e ele queria muito buscar a Deus para entrar em ação na sua causa. E ele, hora e outra, ia para a audiência e ficava cada vez pior a situação. Até um dia eu confrontei ele, das vezes que eu ia visitar, e ele sempre dizendo que o problema era o advogado, que não tinha muita competência, ou o juiz foi injusto, alguém era culpado, menos ele. Até um dia eu falei, tem que confrontar, ele tem que cair em si. Falei assim, olha, só vou dizer uma coisa para você, meu querido, Deus não age onde não há verdade. O que você está confessando, o que você está dizendo diante das autoridades, se é uma mentira, não espere a ação de Deus para reverter a sua história e mudar a sua história. Deus age onde há verdade. Você percebe quando uma pessoa cai em si? Você já se percebeu quando alguém assim, quando ela leva um choque de realidade? É mais ou menos isso que aconteceu. E imediatamente mudou os olhos dele. Claramente percebi nos olhos dele assim, olha, essa palavra tocou, foi lá no fundo, profundo. Ele não suportou o peso dessa palavra, ao ponto que ele começou a confessar para mim toda a verdade, assumindo a culpa a qual ele estava lá. Eu disse, é isso que Deus quer, meu querido, é isso. Você tropeçou, você pecou, mas onde está a verdade agora? Onde há verdade, se deseja que Deus venha restaurar você. E eu falei assim, agora a decisão é sua, diante das audiências, o que você vai dizer? Confessar, admitir
ou vai tentar manipular? Preste atenção, Deus age onde há verdade. Não importa o que você pensa, mas se eu falar toda a verdade vai me comprometer. Se acha que você contar a verdade, dizer a verdade diante de Deus, vai ter alguma consequência? Certamente não é pior. Se houver uma consequência, vai ser por você ter agora uma dignidade, dizer: minhas mãos estão limpas e meu coração puro diante de Deus, porque eu confessei tudo a Ele e admiti a minha culpa diante de Deus e dos homens. Pior, irmãos, é quando nós convencemos pessoas, convencemos autoridades humanas de uma versão a qual nos tornamos inocentes, tendo que somos culpados e queremos o favor de Deus. Não podemos enganar a Deus, irmãos. Como se levantar, queridos? Como se sustentar a nossa fé? Por isso que a sensação o tempo todo, sim, mas é o fim, não tem perspectiva de vida, a minha fé fica só no raso. Irmãos meus, porque a verdade é um instrumento da presença de Deus para agir em nós. É necessário uma disposição de confissão. Sabe uma outra coisa que é necessário, irmãos meus? Além da confissão, uma decisão de não mais praticar o pecado. É uma decisão. Não é só pelo fato assim, olha, eu confessei, agora já está tudo certo, justificado. Não, realmente há uma decisão de você abandonar aquilo que tem levado você a afastar de Deus. Há uma decisão. Houve de fato assim uma tristeza no seu coração que te convenceu de você sentir a pior pessoa por ter pecado contra o conhecimento, contra Deus. Sabe, irmãos preciosos, é isso que traz sobre nós uma decisão de abandonar. Sabe, irmãos, eu acredito, nós como pais, se você perceber a partir do momento alguma coisa que está separando você dos seus filhos, certamente você vai ficar indignado. Por exemplo, vamos pensar que isso aqui é um celular, isso aqui está roubando o meu filho de mim. Eu vou ficar indignado, que negócio está roubando o meu filho de mim? Ou alguma coisa que está roubando o tempo dele de tal maneira que nem sequer olha para você, você ficar indignado com aquilo que está interferindo o seu relacionamento com seu filho. Semelhantemente, é Deus, irmãos, o coração de Deus por nós, como filhos. Se tem algo que está interferindo, se tem um pecado que está nos afetando de ter uma comunhão plena com Deus, porque o pecado, irmãos, interfere em nossos ouvidos para não ouvir o que Deus está falando, interfere e congela nosso coração para não sermos mais sensíveis à palavra de Deus. Deus odeia o pecado porque o pecado o afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. Por isso que nós precisamos, queridos, tomar uma decisão, porque isso está me afastando de Deus. Há uma decisão, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Só alcança a misericórdia quem sinceramente confessa e decidido estar em abandonar o pecado. Decidido, estou decidido, é uma decisão, porque só assim, irmãos, por meio de uma confissão genuína e sincera, e uma decisão de abandonar tudo aquilo que nós entendemos que está afetando nossa comunhão com Deus, afetando nossa vida com o propósito do Senhor, que nós iremos, com a graça do Senhor, irmãos, se levantar diante da queda. Somente neste caminho, queridos irmãos. E eu quero ser bem direto nessa noite, porque você está compreendendo a voz do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração, como tem falado ao meu coração. E essa palavra, irmãos, eu quero ministrar ao seu coração. Eu sei que isso pode confrontar alguns, mas guarde isso no seu coração. É uma decisão, como eu disse, essa palavra. Ou você coloque um fim no pecado antes que o pecado coloque um fim em você. Coloque um fim no pecado antes que o pecado coloque um fim em você. Sabe, irmãos, uma coisa é um ímpio, quando perece na sua ignorância, quando o pecado paga a ele o salário, lamentamos, ficamos, temos compaixão, mas foram escolhas. Certamente desprezou as oportunidades que foi dado a ele. Agora, de ver uma pessoa que professa fé em Cristo perecendo no pecado, irmãos, isso é uma coisa muito triste. Isso é muito triste, irmãos.
de ver alguém que professa sua fé em Cristo está dando legalidade ou espaço para o pecado e ver ele perecendo nisso, irmãos. Isso é muito sério, queridos. Ou você realmente dá um basta, coloque um fim no pecado, antes que o pecado coloque um fim em você. Uma coisa é você morrer para o pecado, outra coisa é morrer no pecado. Morrer no pecado, irmãos, é a coisa mais terrível. Quando vivenciamos em ambientes em que a pessoa sabemos, olha, morreu no pecado. Diferente é quando aquele que morreu para o pecado e diz, minha vida está em Cristo, para Ele estou vivendo, para Ele viverei, é para a glória do Senhor, eu estou disposto a morrer todos os dias para o pecado, viver todos os dias para a glória de Deus, queridos, porque se tropeçarmos, se cairmos, o Senhor vai nos dar graça para nos levantar, se houver de fato um arrependimento, uma confissão sincera e uma decisão de abandonar, e uma decisão de não mais praticar. Que arrependimento é esse, irmão? Se eu estou dizendo, eu pequei, eu menti, mas amanhã já estou premeditando tudo que eu vou usar, todos os meus argumentos, todas as articulações para fazer tudo de novo, irmãos, que arrependimento é esse, queridos? E eu quero nessa hora orar com você, é um apelo nessa noite, um apelo que você pode tomar uma decisão, de você decidir, olha, onde eu vou colocar um fim? Ainda não é o fim. Você tropeçou, você caiu, você que está conosco pela internet, talvez está na sua casa, você caiu, tropeçou, e como se levantar? Porque, irmãos, uma coisa que o pecado traz é anular sobre nós, de não sentir mais aquela confiança, a presença de Deus. É claro que o pecado não caminha junto com uma consciência limpa, não há conexão, o pecado não tem como ficar junto com uma consciência limpa. Eu queria ter uma consciência muito paz e tranquila, mas como? Se há princípios quebrados, como? Se há coisas que nós estamos passando um pano e deixar que o tempo se resolva, como vai, irmãos, desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante? Porque sem uma confissão, sem um arrependimento genuíno, sem uma decisão de abandonar aquilo que entendemos que pecamos contra Deus, nós não iremos desfrutar de uma paz a qual Cristo quer oferecer para mim e para você. É uma consequência ou é resultado quando quebrantamos nosso coração em arrependimento, a paz se estabelece, você sente uma paz no seu coração. Olha, é verdade que eu tenho sim enfrentar uma reputação pela minha ignorância ou pelas minhas atitudes, pelo conhecimento que causou. Eu tenho que enfrentar a minha família, tenho que enfrentar meus vizinhos, tenho que enfrentar lá no meu trabalho, tenho que enfrentar a igreja. Mas eu me reconciliei com Deus, abri meu coração diante dele, confessei toda a verdade, logo há uma paz no meu coração. Estou em paz, embora tenho que enfrentar toda uma reputação ou ao que seja, mas eu estou em paz com Deus, estou em paz no meu coração com Ele. Isso que me faz a não desistir, porque eu quero que você creia que há esperança para quem pecou, há esperança para aquele que pecou, há esperança, irmãos, há esperança. A questão é uma decisão a ser tomada. Há esperança para quem pecou, e a Bíblia nos mostra isso. Judas e Pedro pecaram contra Cristo. Qual foi o pior pecado? Quem pecou mais? Ambos pecaram contra o conhecimento. Ambos pecaram contra o conhecimento. Tanto Judas e Pedro pecaram contra o conhecimento. Qual foi a diferença então? Porque um teve um fim trágico e o outro teve uma restauração, se tornou um apóstolo ousado. Questão de decisão, questão de se quebrantar, questão de admitir a culpa, questão de clamar a misericórdia de Deus e voltar para Deus, voltar para Ele e dizer: Senhor, pequei contra Ti mesmo. Sabe, irmãos, é uma decisão
É triste quando olhamos e por mais que você já conhece o fim da história, mas você fica torcendo, aí se arrepende, você andou com Jesus, se arrepende, mas você sabe que Ele não vai decidir por isso, não vai optar por isso, mas vai se permitir que o remorso se apodere do seu coração. Ele vai se permitir que o pecado coloque um fim na sua vida, e tem um fim trágico, a qual será lembrado como um traidor, diferente com aquele que foi sim, pecou, negou a Jesus, mas se arrependeu, se converteu genuinamente, e foi um homem tão ousado, tão cheio do Espírito Santo de Deus, que a sua sombra projetava sobre os enfermos, eram curados. É o mesmo homem? Sim, é isso que Deus faz com alguém que se arrepende. É este que Deus usa quando submete a um processo de quebrantamento, de restauração, queridos. Guarde uma coisa no seu coração: um ato de indignidade não anula toda uma história digna. Um ato de indignidade não anula toda uma história digna. Quando falamos de Noé, a Bíblia fala que ele se tornou um pregador de justiça. Ele teve um ato indigno, ele se embriagou e amaldiçoou a geração do filho. Foi um ato indigno, mas eu pergunto, este ato indigno anulou toda a sua história digna? Não anulou. Tornou-se conhecido como pregador da justiça. Davi é lembrado por quê, irmãos? Davi é lembrado, como nós lembramos de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, aquele que enfrentou o gigante, teve um ato indigno na sua história, houve. Aquele que adulterou, mas ele não é lembrado como aquele que tropeçou no adultério, é lembrado como aquele que se arrependeu do adultério, que teve um coração sensível ao Espírito Santo de Deus, que voltou para Deus, ao ponto que a Bíblia o classifica como um homem segundo o coração de Deus. Um ato indigno não anula toda a história digna de alguém. Sabe, irmãos, não é o fim por ter pecado. É lamentável. É uma página em um livro da nossa história que iremos olhar e ver assim, olha, aqui eu tropecei, já tropecei nisso. É o caso que nós ouvimos dias atrás, uma pessoa que ela transmite um testemunho de alguém tão abençoadora, tão abençoada. Daí ela começa a contar um ato indigno, a sua história de 30 anos atrás, como que ele era ganancioso, e hoje é um abençoador. Aí pergunto, o que você fica quando olha para essa pessoa, vai lembrar dela, aquele ganancioso ou aquele abençoador, um homem generoso? Um homem generoso, porque aquele ato indigno a qual ele viveu na ganância, não anulou a sua história de se converter e reverter tudo isso agora num homem generoso, numa pessoa generosa. Está compreendendo isso, irmãos meus? Tudo é uma questão agora de decisão. Ou vai deixar colocar um fim na sua espiritualidade, na sua vida com Deus, de você ficar só na mesmice, ou colocou um fim, ou você vai tomar uma decisão de submeter um processo de restauração, a qual o Senhor deseja, a qual aquele filho que voltou para casa e o pai já estava esperando ele, à espera dele. O pai está à espera hoje, porque há esperança para aquele que peca, há esperança para aquele que pecou. Eu quero chamar aqui os nossos irmãos, ministério de louvor, queridos. Enquanto isso, se você, nessa noite, quer apresentar sua vida diante da presença do Senhor, talvez essa palavra hoje não identificou seu coração, mas lembre-se dela se amanhã você precisar. Essa palavra hoje, pastor, não é para mim, mas não feche o filtro. Guarde no bom depósito seu coração, porque amanhã ou depois nós não sabemos as armadilhas que iremos enfrentar, as ciladas que iremos deparar, e com os momentos que nós iremos talvez de fragilidades, ou de vulnerabilidade que iremos nos permitir a tropeçar. Precisamos lembrar que ainda há esperança sim, que é uma decisão, que não é o fim. Se coloque de pé, por favor, meus preciosos irmãos, a quem em Cristo Jesus amamos tanto a sua vida. Eu estou aqui junto com você. Como eu disse, a palavra hoje, pastor, não identifica meu coração.
Mas há outros sim que identificam, pastor, é comigo sim, porque eu tropecei, vacilei, fiz o que não devia, pequei contra o conhecimento, pequei sabendo. E há um peso, há algo no meu coração. Qual é o caminho? Vou repetir: confesse com sinceridade e uma decisão de abandonar, de não mais praticar, haja o que houver, de você ficar firme na sua decisão, porque você sabe muito bem quão tristeza causou no seu coração, principalmente no coração de Deus. E eu quero também dar espaço, essa oportunidade para você, queridos. Talvez possa também estar representando alguém aqui, representando alguém que pecou, tropeçou, mas não se levantou, está lá paralisado na ruína, está lá, abandonou a sua fé porque se é por orgulho que não quer voltar, ou se é de vergonha, porque é muito sutil isso. Nós não podemos julgar uma pessoa quando peca e ela não quer voltar, sabendo que sim, volta. Nem sempre, irmãos, é um orgulho que ela não quer submeter a um processo de restauração. Muitas vezes é vergonha. Como encarar agora? Como olhar nos olhos? É vergonha, irmãos. Quando a gente peca, traz uma vergonha. E eu quero que você seja um intercessor da vida dessa pessoa agora, de você orar por ela, talvez alguém da sua família, e ela tenta se disfarçar, com outras coisas, tenta se justificar, mas você sabe que ela está sofrendo, porque ela pecou, e esse pecado está corroendo todos os dias, apagando sobre ela a esperança de voltar para Jesus, de voltar para Deus. Ore, apresente ela agora na presença do Senhor. Quero chamar você para vir aqui agora, em nome de Jesus. Eu fiz aqui 3 apelos, onde você se identifica. Fiz 3 apelos, para que você não precise ficar preocupado de alguma forma, para se expor de alguma forma. Não, você está aqui, por algum desses 3 motivos. E eu quero chamar você. Quem é o segundo? Porque eu já sou o primeiro. Eu já estou aqui, por uma dessas 3 causas. Eu estou aqui primeiramente para guardar o meu coração nessa palavra, porque hoje eu estou ministrando, amanhã eu preciso ser ministrado, eu estou sujeito a isso, irmãos. Que o Senhor me guarde. É uma decisão. Segundo, pequei, tropecei, pastor. É preciso se levantar, porque eu entendi que ainda não é o fim. Não é o fim, então venha. Há um ambiente preparado nessa noite para remover, para quebrantar seu coração, remover todo o engano, toda a sujeira, da ação do Espírito Santo de Deus, purificar você. E terceiro, a necessidade de eu estar aqui é para representar alguém diante de Deus, apresentar essa pessoa, que ela não consegue se levantar, pecou, tropeçou, e como se levantar? Talvez sozinha não consegue, ore por ela, e faça saber que você fez isso nessa noite. Olha, eu estive orando, intercedendo pela sua restauração essa noite, eu estive orando pela sua restauração. Alguém se importa, irmãos? Nós vamos estar ministrando este louvor agora. Enquanto ministrar este louvor, você pode estar saindo do seu lugar, que nós vamos estar aqui juntos, orando, clamando a graça, a misericórdia do Senhor. Os irmãos da intercessão estarão juntos aqui, tanto para ministrar a sua vida, e se houver também necessidade, serão ministrados, porque todos nós precisamos da graça, da bondade do Senhor. Vamos a Ele em oração, queridos. Vamos a Ele em louvor neste momento. Você pode estar saindo do seu lugar neste momento, porque eu já sou o primeiro, e eu creio numa ação poderosa do Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus, queridos.
Sim, Espírito Santo de Deus. O que seria? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. A esperança para quem pecou. A esperança para quem pecou é uma questão de decisão. Ou você se entrega para que o pecado coloque um fim, para que o inimigo te convença que é o fim, ou você se levante na força do Senhor para recomeçar. Recomece. É possível recomeçar. Um ato indigno não anula uma história digna. Jesus tem poder de restaurar os seus filhos. Jesus tem poder de restaurar. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Aproveite que essa noite, queridos, se derrame mesmo a presença do Senhor. Aleluia. Isso. Peça ao Espírito Santo de Deus encher a sua vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais seremos fortalecidos para resistir o mal, resistir a toda cilada, todo pecado. Mais temor de Deus sobre o nosso coração, queridos. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Você pode decidir nessa noite morrer para o pecado. Decidir é uma decisão. É uma decisão nesta noite. Você pode decidir. Qual será a sua decisão? Oh, Jesus. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade que reina o Espírito sobre a carne. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa.
Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Sim, Senhor. Quando estou em tua presença, Glórias ao teu nome, Jesus. Nós não podemos sair daqui nessa noite, irmãos, sem antes louvar a Deus pelo perdão dele, pela graça dele. Você concorda? Podemos louvar ao Senhor, sim, porque ele ajuda a nos levantar. Ele é o bom Pai que estende a sua mão de bondade, nos ajuda. O perdão dele nos restaura, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a sermos firmes, vigilantes, a não olhar para trás. Ele nos ajuda a perceber as ciladas. Ele nos traz juízo, nos traz temor. Como não, nessa noite, levantar nossas mãos e dizer: Senhor, te dou graças por isso. Levante suas mãos e comece a agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor. Agradecer porque Ele que ergue do pó o desválido e do monturo necessitado, e faz sentar junto com o príncipe do seu povo. Sim, com o príncipe do seu povo. Nós te agradecemos porque o Senhor que nos ajuda, Senhor, é o Senhor que nos restaura. Nós te louvamos por ter restaurado nossa vida, Senhor, por restaurar nossa casa, restaurar a nossa vida. Nós te agradecemos porque o pecado não nos consumiu, sim, a graça do Senhor que nos consumiu. Nós te agradecemos, ó Pai, bendizemos o teu santo nome, te damos graças, louvores, e queremos mais uma vez afirmar essa aliança contigo, de viver todos os dias para o teu louvor e para a tua glória, porque o Senhor restaura a nossa história. Ainda que venhamos ter ações, uma atitude indigna, mas o Senhor restaura completamente, para testemunhar que ainda não é o fim, que há esperança, porque Jesus Cristo já levou sobre si os nossos pecados. Jesus, a palavra declara que o Senhor tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer naqueles que se convertem e vivam. Deus não deseja que ninguém pereça. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade. Seja louvado o teu nome para todos sempre. Despede-nos, ó Pai, em segurança, sobre a tua bênção, sobre a tua presença. É que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louve o Senhor com suas palmas. E vamos na paz de Cristo. Vamos na presença do Senhor. Deus abençoe, queridos. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui,